verso 24 até o 27, que diz o seguinte: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós para a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos ler agora na versão NVI. Esperar colocar ali. Vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcancem o prêmio. Pode prosseguir. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Imperecível que está ali? Imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra, ou em outras versões NVI está aqui, golpeia o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado, ou perdida a batalha, né? Perdido a competição. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, Pai amado, nessa manhã, através da leitura da Tua palavra, Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Aplica a Tua palavra em nossos corações. Pai amado, quero pedir a Tua bênção para esse lugar, que Teu Santo Espírito, Senhor Deus, fale conosco, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça, e assim, Senhor Deus, nós possamos ver nessa manhã que o Senhor falou conosco, Pai. Toma cada um de nós que estamos aqui e aqueles que estão em casa nesse momento. Senhor Deus, como cantamos nessa manhã, faça em nossa vida o Teu querer, Pai. Assim oramos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, o tema dessa meditação na manhã de hoje é: eu sou um atleta de Cristo? Eu sou um atleta de Cristo? Será que eu sou um atleta de Cristo? Meus irmãos, ontem fechamos aqui, depois de quinta, sexta e sábado, a EBF, Escola Bíblica de Férias. Uma bênção aqui. Na sexta-feira nós tivemos 67 crianças. Na sexta-feira. Na quinta-feira tivemos 44 crianças. No sábado, eu não tenho os números aqui, mas 47 crianças no sábado. Ao todo, meus irmãos, foram quase 80 crianças que vieram à nossa igreja nesses 3 dias de evento de EBF. Crianças do futebol, crianças do judô, crianças que não participam de nenhuma modalidade, crianças que estão perto da igreja, crianças que estão mais longe. Vieram crianças de todos os lugares aqui, algumas estão aqui conosco nessa manhã. A EBF foi uma bênção. Mães estiveram aqui, vós estiveram aqui, irmãos se uniram. Os números que me passaram aqui foram, meus irmãos, quase 40 irmãos da nossa igreja e irmãos de outras igrejas que vieram auxiliar na execução desse dia. Tivemos irmãos aqui da Igreja Nova Vida, da Assembleia de Deus, nós tivemos irmãos aqui da Igreja do Avivamento, que vieram auxiliar essas atividades, e estavam aqui conosco,
conduzindo esse momento em todas as áreas, tomando conta do portão, monitorando as crianças, estando na cantina, na cozinha, preparando os lanches, ensinando nas salas, coreografia, cantando, louvando, ensinando, cuidando. Muitas pessoas, irmãos que não puderam vir, mas contribuíram para isso. Se nós fôssemos, meus irmãos, citar todos os nomes, nós iríamos esquecer de muitos, de muitos. A EBF aconteceu porque nós somos um só corpo. E na pluralidade dos irmãos, nós conseguimos encontrar e fazer essa EBF. E durante a EBF, meus irmãos, a EBF teve um objetivo. Através do esporte, nós ensinamos lições valiosas para as crianças. Nós pegamos o esporte, utilizamos o mecanismo do esporte, o linguajar do esporte, as atividades esportivas, para poder ensinar lições eternas para as crianças. E assim, meus irmãos, as crianças encheram esse pátio, encheram a nossa igreja com a sua espontaneidade, com a sua alegria, com as suas expectativas. Monitores se formaram para ajudar as crianças. E assim, meus irmãos, a cada dia as crianças foram aprendendo verdades bíblicas através do esporte que nós fomos falando aqui, e foram ensinados. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que não foi apenas nós que utilizamos esse mecanismo do esporte para utilizar e assim falar de verdades eternas. Paulo fez isso também. O apóstolo Paulo utilizava e muito a linguagem esportiva para poder ensinar às igrejas que estavam sendo formadas e precisava ser ensinada por ele. Se nós pararmos para lembrar um pouquinho, os Jogos Olímpicos não são jogos modernos. Nós estamos nas Olimpíadas modernas, mas os Jogos Olímpicos se iniciam na Antiguidade. Foram inventados pelos gregos. A história nos diz que o primeiro jogo olímpico registrado data do ano de 800 a.C., na cidade de Olímpia. Por isso que vem o nome olímpico, que vem da cidade de Olímpica. E de 800 a.C., o esporte olímpico antigo foi avançando ano após ano, com a sua última execução da forma antiga em 523 depois de Cristo. Mais de 1000 anos de execução de esportes olímpicos. E na época cristã, meus irmãos, no século I, os jargões esportivos eram muito utilizados, e a técnica e as dedicações e a formação do atleta olímpico era muito observada pelas pessoas, inclusive sendo utilizados por livros paralelos para o conhecimento da cultura. Por exemplo, o livro A República de Platão cita a primazia e a destreza dos jogadores e dos atletas olímpicos, e assemelha isso à República de Platão. Era muito observado isso, e Paulo utiliza, meus irmãos, os termos dos Jogos Olímpicos, os termos esportivos, em muitas das suas passagens, inclusive a passagem que nós estamos lendo agora. A passagem de 1 Coríntios, capítulo 9, de 24 a 27, Paulo utiliza métodos e palavras e termos que são do esporte para poder passar a sua verdade. Se nós olharmos superficialmente para o texto, nós vemos aqui no português a palavra correm, a palavra estádio, a palavra prêmio, a palavra domina ou treinamento, no grego é treinamento. Nós vemos coroa, nós vemos a palavra luto, que é lutar na primeira pessoa do singular. Nós vemos golpes, nós vemos a palavra desqualificado, termos que são utilizados no esporte. E Paulo começa a instruir Corinto, utilizando os termos do esporte e os termos que eram utilizados pelos atletas daquela época.
E com isso, meus irmãos, nós temos que, para Paulo, a vida de um atleta é similar à vida de um cristão. Ele começou a passar isso para as igrejas, que a vida que um atleta leva para os Jogos Olímpicos da Antiguidade é o mesmo estilo de vida que um cristão deve ter. Para Paulo, o cristão, ele é um atleta de Cristo. Ele é um atleta de Cristo. E realmente, meus irmãos, quando nós olhamos para o esporte, como nós olhamos nesses 3 dias da EBF, nós vemos que o esporte tem muito a nos ensinar. Nós temos muito a aprender com o esporte. Será que nós somos um atleta de Cristo? Será que nós, nesse dia, nós enquadramos no perfil que Paulo ensina para ser um atleta de Cristo? Como que nós temos lidado com a nossa vida diante de Deus? Como nós temos lidado com o dia a dia na presença do Senhor? O que é necessário para sermos um atleta de Cristo? E quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos 4 qualidades que um atleta de Cristo precisa ter na sua vida. 4 qualidades que é necessário construir na nossa vida quando nós olhamos e quando nós nos consideramos atleta de Cristo. A primeira qualidade que nós encontramos no texto, meus irmãos, é que o atleta de Cristo tem preparação e tem treinamento. O atleta de Cristo tem preparação e tem treinamento. O verso 25 vai dizer o seguinte, pode colocar na versão NVI, tá bom? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Meus irmãos, não existe um atleta sem preparação, não existe um atleta sem treinamento. Uma pessoa que pratica uma atividade sem preparação, sem qualidade, sem treinamento, ele é um iniciante, ele é um amador naquele esporte, ele treina muito antes de jogar, antes de participar de qualquer atividade. E as crianças aprenderam aqui na igreja que os atletas da modernidade, eles treinam muito para poder chegar na sua forma e na sua qualidade que eles possuem. Eles se preparam de todas as formas, em todos os horários, 8 horas, 9 horas por dia. Eles estão sempre sem treinamento. Eles possuem um objetivo, meus irmãos, de competir em alto nível. Um atleta que se dispõe no esporte, ele quer chegar ao alto nível de competição. Nenhum jogador sonha em fazer parte de um time amador. Nenhum jogador sonha em fazer parte de um time de várzea, ou um time de 3ª, 4ª ou 5ª divisão. Todo jogador, ele quer fazer parte do time da 1ª divisão, e ele treina para ficar ao nível de um jogador de 1ª divisão. Para isso, meus irmãos, eles não medem esforços para alcançar o objetivo. Muitos podem até não chegar à 1ª divisão, mas o objetivo deles está lá. Eles querem chegar à 1ª divisão e forçam todos os limites para chegar. Podem não chegar, mas o objetivo deles está lá. O atleta, meus irmãos, treina persistentemente para estar preparado para chegar à 1ª divisão. O atleta de Cristo, meus irmãos, precisa estar preparado, precisa estar treinado, precisa de preparação, precisa de treinamento. O atleta sem essas qualidades, meus irmãos, não é atleta, é um amador dentro da igreja, é um iniciante dentro da igreja, quem não se prepara. Não existe atleta de Cristo sem preparação e sem treinamento. E quantas são as formas de um cristão estar preparado? Quantas são as formas para o cristão estar prontos e treinados para poder ser um atleta de Cristo? O atleta, primeiro, meus irmãos, a primeira coisa para ser um atleta de Cristo é o atleta ser de Cristo. A primeira coisa é ter o coração preenchido pela presença de Jesus Cristo na sua vida, é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. É a primeira preparação do atleta, é saber que Jesus Cristo morreu para os seus pecados.
Depois, o Espírito Santo morando em nossos corações, nós somos todos os dias colocados diante do Senhor, e o atleta de Cristo se prepara lendo diariamente a palavra de Deus. Meu irmão, se você passa a semana toda, e na semana você não teve um dia de vontade de ler a palavra de Deus, você precisa rever muito a sua fé. Isso significa que você está muito longe de Deus, que você não está preparado, que você não está treinado, que a qualquer vento e qualquer coisa que aconteça, você cai. Você precisa preparar na palavra de Deus, na leitura diária, treinar na leitura diária. O atleta de Cristo se prepara, meus irmãos, em oração e em jejum, buscando ao Senhor em oração, buscando em jejum, consagrando a sua vida. O atleta de Cristo se prepara, meus irmãos, na comunhão dos irmãos, na união da igreja. Nós somos fortificados, nós somos, meus irmãos, cheios do Espírito Santo na comunhão da igreja. Um irmão ora pelo outro, e na presença da comunidade, nós somos mais fortes. Nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Diz o jargão popular, a igreja, ela é forte quando ela é unida no Senhor. Quando o irmão está doente, o outro está orando. Quando um está desempregado, o outro está orando. Quando um está passando por dificuldade na família, o outro está orando. E aí nós somos preparados e treinados. O atleta de Cristo, meus irmãos, é aquele que se aprimora nos seus dons e talentos para poder ofertar um culto agradável e melhor a Deus. Como o Ministério de Louvor que está em treinamento, como o pessoal que está lá no PNB e fazendo missões, os irmãos. Nós estamos, meus irmãos, a cada momento nos preparando e treinando para dar o nosso melhor para Deus, porque Deus deu o melhor dele para nós, que foi seu Filho Jesus Cristo. O atleta de Cristo precisa ser treinado, precisa ter treinamento, precisa ter preparação. E aí, meus irmãos, nós vamos para a segunda qualidade. A segunda qualidade é disciplina e autocontrole. Verso 27. Ser atleta de Cristo tem disciplina e autocontrole. O verso 27 diz o seguinte: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado ou desqualificado. Né? Quando nós olhamos para esse termo inicial, pode colocar ali, Sarinha, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Parece ser forte. Meu Deus, que palavra forte que Paulo usa, que termo pesado. Vamos falar de outra forma? Paulo dali está dizendo o seguinte: vou controlar a minha vontade para não atender os meus desejos e assim focar no que é importante. É isso que Paulo está dizendo ali. Eu vou controlar a minha vontade para não atender os meus desejos e assim focar no que é importante. Em outras palavras, vamos falar assim, vamos ver outras palavras. Eu vou fechar a minha boca para poder emagrecer. Eu vou deixar de comer algumas coisas para perder peso. Outra forma, esse final de semana eu não vou para o shopping porque na segunda-feira eu tenho uma prova e eu preciso estudar. Eu vou conter a minha vontade porque existe algo mais importante para ser feito. É isso que Paulo está falando ali. Isso implica, meus irmãos, em disciplina. Isso implica em priorizar na vida o que é importante e deixar de lado o que é secundário. É saber aonde quer chegar. A disciplina é essencial para um atleta. O atleta precisa estar focado naquilo que ele deseja, precisa estar determinado naquilo que ele deseja, precisa estar regrado e concentrado. O atleta, meus irmãos, não é atleta apenas em horário comercial. Olha só, você é atleta só de 8 até as 16 horas, até as 18 horas, ou até as 20 horas. Depois, eu posso fazer o que quiser. Eu vou regrar minha alimentação só no horário comercial. O atleta, ele é 24 horas por dia. Ele evita atividades que o tira do objetivo dele. O atleta aprende a dizer muitos nãos, porque esses nãos fazem, se ele dissesse sim, tirava ele do objetivo primordial.
O atleta respeita regras e obedece às regras para poder participar da determinada competição, porque ele quer vencer o torneio. O atleta é disciplinado e tem autocontrole. Meus irmãos, o atleta de Cristo precisa de disciplina e autocontrole. O cristão é aquele que pratica o autocontrole, que diz não para a carne e sim para o espírito. A carne milita contra o espírito contra a carne, e com a disciplina e autocontrole nós favorecemos aquilo que é principal, aquilo que é primordial. E quantos são levados a distrações na vida? Quantos deixam coisas importantes de lado e priorizam secundárias? Tentações se levantam na vida da pessoa e são abatidas por essas tentações, justamente porque falta disciplina. Pessoas que mentem, a mentira é pecado, que falam palavrões, que é pecado, que enganam as pessoas, que fazem fofoca, que brigam, que são caloteira, que pegam o que não lhe pertence, que faz jus daquilo que não deveria ter, pessoas que não têm disciplina, nem autocontrole. O atleta de Cristo, meus irmãos, precisa ter disciplina e autocontrole na sua vida. Aí nós temos a terceira qualidade. A terceira qualidade que nós encontramos no texto é que o atleta de Cristo tem um foco no prêmio, é focado no prêmio. Verso 24, nós vamos ler apenas a parte B do versículo. Diz assim: corram de tal forma que alcancem o prêmio. O objetivo do esporte, meus irmãos, é a tribuna mais elevada. O atleta vai para a competição para receber a sua medalha, para receber o seu troféu. Os campeões são ovacionados, os campeões são colocados em cima do carro do corpo de bombeiro e levados pela cidade, para mostrar que ele é um vencedor. As fotos vão pelas mídias sociais e aparecem em todos os noticiários. Ele treinou muito e se preparou muito e venceu. Ele teve disciplina e autocontrole muito e venceu. Ele teve que dizer não muitas vezes e venceu. Teve que recusar a ir a muitos lugares e venceu. O foco dele estava no prêmio e ele recebe o prêmio. O atleta, meus irmãos, é focado no prêmio. E o atleta de Cristo precisa ser focado no prêmio que ele tem a receber. Não existe outro foco para o atleta de Cristo, não existe outro foco para as nossas vidas. A nossa prioridade deve ser o prêmio, e o prêmio do cristão, meu irmão, é a vida eterna. O nosso prêmio é a vida eterna, a vida que Cristo conquistou na cruz e prometeu para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, criança, para você, jovem. Cristo prometeu isso para cada um de nós. Nós nos preparamos para receber essa vida, nós nos disciplinamos para receber essa vida. Em Filipenses 3,14 vai dizer o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O atleta de Cristo tem um propósito determinado, meus irmãos. O atleta de Cristo fixa os olhos e se disciplina para que, meus irmãos, o prêmio seja recebido, e não um prêmio de um só, mas um prêmio de todos que têm esses olhos fixados em Jesus Cristo. Tudo à nossa volta, tudo que está aqui perto de nós passará e não existirá mais, mas a promessa de Jesus para a sua vida permanece eternamente. Nós estaremos com Jesus Cristo. Isso é primordial em nossa vida, é a primazia da nossa caminhada. O atleta de Cristo busca o prêmio porque o prêmio dele dura para sempre, não é perecível. Não é apenas oliveiras colocadas ao redor da cabeça, é uma coroa inacessível, é um prêmio que está acima de todas as coisas, é a presença eterna de Deus conosco e nós com Ele, prometida por Jesus Cristo na cruz do Calvário.
E aí nós temos a quarta qualidade de um atleta de Cristo. O atleta de Cristo é aquele que persevera na sua corrida, perseverança na corrida. Verso 26 vai dizer o seguinte: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas esmurra, ou soca, ou golpeia o ar. Meus irmãos, Paulo aqui está enfatizando que nós temos que ter um objetivo claro em nossas vidas. Aqui que Paulo está falando é isso: você precisa ter um objetivo claro. Assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. O atleta tem um objetivo claro, ele prepara para a competição que ele vai participar, ele não se prepara para a competição que ele não vai participar, ele se prepara para a que vai participar. E ele, quando se escolhe participar da competição, ele foca naquela competição. Ele não vai até a metade do treinamento e fala assim: não, cansei dessa competição, vou me inscrever para outra, vou desistir dessa. Ele não fica mudando de plano, ele não fica com dúvida, ele não fica sem uma direção definida. Ele sabe o que quer, ele quer ser campeão, e ele vai fazer de tudo para isso. Ele se empenha, ele se dedica ao máximo para ser campeão, para chegar em primeiro lugar. Ele não vai para uma competição e fala assim: poxa, se eu não chegar em último, está ótimo. Ele não vai para a competição assim. Ele não vai na competição para querer ser o último ou o penúltimo. O atleta, meus irmãos, não desperdiça energia com coisas que estão fora do foco dele. Ele quer aquilo que está no foco. Ele não se empenha naquilo que é contrário ao foco que ele está tendo naquele momento e o objetivo principal da sua competição. Ele continua firme e inabalável até vencer aquela competição. Depois da corrida ele fala o seguinte: esse ano eu não ganhei, mas o ano que vem eu vou ganhar. Eu sei aonde que eu errei esse ano, eu vou corrigir as minhas falhas e o ano que vem eu vou vencer. O atleta persevera na sua corrida, e o atleta de Cristo, meus irmãos, precisa perseverar na corrida. A perseverança é crucial para o cristão, porque, meus irmãos, o prêmio que nós temos a receber não é para quem começa bem a sua corrida, não é. Pode largar super bem, pode sair muito bem no seu início da carreira. O prêmio não é para quem começa bem. O prêmio também não é quem correu por muito tempo e parou próximo à linha de chegada. O prêmio, meus irmãos, é para quem chega bem, é para quem atravessa a linha de chegada. O prêmio é lá no final. No decorrer do caminho vai ter cansaço, vai ter cãibra, vai ter dificuldade de continuar, vai ser uma luta, vai precisar de pessoas segurando no braço para chegar até lá. Mas vence aquele que cruza a linha. Em Mateus 24:13 diz o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meu irmão e minha irmã, continue firme. Meu irmão e minha irmã, continue firme mesmo diante das dificuldades, continue constante mesmo diante das adversidades, persevere até o fim, porque, meus irmãos, o prêmio já está garantido em Cristo Jesus. O prêmio o Senhor conquistou na cruz do Calvário. A nossa salvação Ele comprou. Nós temos que perseverar até o fim e receber dele o nosso prêmio. O atleta de Cristo persevera na sua corrida. E, meus irmãos, caminhando para o final, para a conclusão, quero convidar as crianças para já vir aqui na frente. Você possui essas qualidades na sua vida? Você é um atleta de Cristo? Será que você é um atleta de Cristo? Será você que está em casa é um atleta de Cristo? De repente você ainda não faz parte do elenco que busca a vida eterna. De repente, você hoje, meu amigo, minha amiga, ainda não busca a salvação. De repente Jesus Cristo ainda não faz parte da sua vida, você que está em casa.
De repente ele ainda não faz parte da sua vida nesse momento. Eu quero te dizer, meus irmãos, meu amigo, minha amiga, você que está aqui ou que está em casa, que Jesus Cristo, Ele te amou primeiro. Ele te amou de uma forma tão profunda que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para que hoje você pudesse ouvir essa palavra. As crianças foram apresentadas ao Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. E hoje nós apresentamos um Deus que quer caminhar com você, que te convoca para ser um atleta dele e caminhar junto. Ele quer convocar você a ser um atleta dele. Hoje, meu amigo e minha amiga, Jesus Cristo quer te salvar para que você possa se qualificar como um atleta de Cristo. Assim como Paulo viu que os atletas da antiguidade tinham muitas qualidades que o cristão precisava ter, ele apresentava mais uma qualidade que os atletas não tinham, que é Jesus Cristo na vida deles. E para ser um atleta de Cristo, é necessário ter Jesus Cristo na sua vida. Vamos louvar o Senhor?